O que aconteceu no século XIX e por que essa rocha se parece com uma pessoa? A maioria desses edifícios incríveis supostamente foi construída no século XIX. As pessoas não sabiam fazer nada por centenas e milhares de anos até que nossa incrível sociedade surgiu. Isso é verdade ou estamos apenas recebendo um reforço de ego para nos distrair da verdade? A história nos diz que somos os maiores. E estamos certos. Bem, aquele prédio é incrível. Mas ainda somos os melhores. Ok. Aquele prédio é ainda melhor. O que é aquilo? Espera. Eles tinham energia sem fio. O que está acontecendo? Tudo bem. Eu admito. A narrativa dominante está mentindo. Que ótima maneira de fazer as pessoas acreditarem na narrativa. Dizer a elas que são as melhores. Quem vai questionar isso? Acho que alguns, como nós, vão. Mas a maioria não. Por enquanto. Olhamos ao redor e a maioria desses incríveis edifícios antigos foi tomada por bancos ou pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos e os bancos foram criados juntos. E veja só, logo depois disso, surgem todas essas novas invenções. Se tínhamos esses edifícios no século XIX, não há dúvida de que eles tinham tecnologia que também está escondida da nossa história. Outros tipos de tecnologia. Outros. Se essa linha do tempo for planejada, então toda a história anterior é falsa ou extremamente alterada. Se isso for verdade, e esta não for a primeira vez que o carro e a lâmpada foram inventados, onde estamos e quando foi realmente a primeira vez que isso aconteceu? Há quanto tempo? Quais as chances de os Estados Unidos serem formados em 1776 e, 16 anos depois, a Bolsa de Valores surgir em 1792? Como isso acontece e por que esses dois eventos tiveram tantos prédios incríveis? Você já viu fotos deste prédio? Se você assistiu a algum dos meus vídeos anteriores, sabe que este prédio foi encontrado, reivindicado e reaproveitado, uma arquitetura absolutamente incrível. 12 anos após a formação da Bolsa de Valores, tivemos o primeiro trem. Quais as chances? Então, essas pessoas precisavam se locomover, certo? Em 1804, tivemos o primeiro trem. Em 1817, a primeira bicicleta foi criada. Um servo do Duque da Alemanha fez a bicicleta. Isso me lembra das histórias em que os prisioneiros construíram todos os prédios do Capitólio. Que piada! Nada aconteceu por centenas e milhares de anos. Mas em cerca de 20 anos, tivemos os Estados Unidos. Tivemos a Bolsa de Valores. Primeiro veio o trem e agora temos uma bicicleta. E isso é simplesmente inacreditável. Claro que tivemos que esperar muito tempo, até 1863, para que algo mais acontecesse. Que tortura! Em 1863, o futebol foi criado. Antes disso, não havia jogos. Ninguém jogava nada. Nenhuma diversão. Nenhum meio de transporte. Nada. Por milhares de anos. Nenhuma diversão. Finalmente, em 1863, tivemos um pouco de diversão. E em 1876, o primeiro telefone. Então, como você pode ver, estávamos nos divertindo, ganhando brinquedos, desenvolvendo tecnologia, apresentando-a à comunidade. Mais uma vez, na minha opinião, naquele mesmo ano de 1876, outro jogo foi criado, a Major League Baseball. Agora tínhamos 2 jogos, e as coisas estavam ficando divertidas. A narrativa dominante não consegue entender. Eles não sabem de onde veio o beisebol. Dizem que talvez de um jogo chamado Total, Sotoball, Flanders Holders. Eles simplesmente não sabem. Até que alguém escreveu um livro chamado Baseball e, antes que percebêssemos, eles não fazem ideia do que está acontecendo. As pessoas começaram a usar trens, bicicletas, telefones e praticar esportes. Tudo em questão de poucos anos. Não consigo entender nada. Isso acontece há milhares de anos. Mas assim que os Estados Unidos se abriram, tudo começou a acontecer. Quais as chances? Está começando a chover aqui. Se você consegue ouvir. Desculpe. Em 1878, surgiu a primeira lâmpada. Então agora temos eletricidade. 2 anos depois do telefone. Estamos produzindo isso em larga escala. Pessoal, quer dizer, temos o telefone. Temos a lâmpada. As pessoas são simplesmente brilhantes nesta época. Né? Criando jogos. Ai, espera. O quê? Apenas 8 anos depois, surgiu o primeiro carro. Isso não é possível. Se você acredita nessa narrativa, se você acredita que tudo acontece ao mesmo tempo e nada aconteceu antes disso, então, desculpe, isso não é possível. Em 1895, surgiu a primeira ferramenta elétrica. Ok, chega de cinzéis. Temos ferramentas. Incrível! O que aconteceu nos últimos anos? O que as pessoas estavam fazendo na década de 1400? Devem ter ficado entediadas.
Sem luz. Sem carros. Sem nada. O que elas estavam fazendo há 2000 anos? Não faço ideia. Quer dizer, meu Deus! Elas deviam estar escondidas em uma caverna, se você acredita na narrativa dominante. Bem, 8 anos depois da primeira ferramenta elétrica, definitivamente precisamos começar a voar. Um avião. Certo? Então, em 1903, tivemos o primeiro avião. Vamos começar a voar com essas coisas por aí. Os irmãos Urai eram tão inteligentes. A mãe deles devia estar tão orgulhosa. O primeiro avião voou 259 metros em seu quarto e último voo. Supostamente. Mas, veja só, ele foi danificado durante o pouso e, minutos depois, uma forte rajada de vento o derrubou e o destruiu. Não poderia ser melhor. Tive que ser derrubado pelo vento. E então, em 1920, a NFL foi criada. Então, temos toneladas de jogos, toneladas de tecnologia. Nossa sociedade é a melhor de todos os tempos. Quer dizer, você pensaria que tudo isso seria criado ao longo de um longo período de tempo. Mas simplesmente acontece. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Porque 7 anos depois, em 1927, tivemos a primeira TV. As pessoas estavam fazendo carros, aviões, trens, TVs, ferramentas elétricas, eletricidade. Inacreditável. Inacreditável. Mas, é claro, os Estados Unidos, o governo e o mercado de ações estavam lá primeiro. Eles estavam antes de tudo isso. Bem antes de tudo isso. Não muito antes de tudo isso. Apenas bem antes. Bem antes. Em 1936, tivemos o primeiro computador. E agora temos TVs e computadores. O que vem a seguir? Em 1946, a NBA começou. O basquete começou com a história mais ridícula de todos os tempos. Eles começaram o jogo de basquete com uma cesta de pêssegos e uma bola de futebol. Sabe? Todos nós inventávamos jogos no nosso tempo livre com cestas de pêssegos, que se transformaram em indústrias multibilionárias. E em 1983, a internet foi criada. Incrível! Essa linha do tempo é tão curta. E mesmo assim você tem tudo o que precisa. E não tinha nada antes disso. Como você passa do nada para tudo? Isso é a prova, na minha opinião, de que eles tinham tudo isso. Sabiam como administrar uma sociedade do zero. Implantaram tudo na nossa sociedade depois de alguns anos. E aqui estamos hoje. Muito bem. Já se passaram cerca de 5 meses desde que discutimos o ponto principal de tudo isso. E talvez a maior e mais clara revelação que nos é dada pela narrativa dominante. Quase todas as grandes invenções. De aviões a trens, carros, telefones, computadores, lâmpadas, rádios e grandes organizações esportivas. Tudo nos foi dado nos últimos 300 anos. Eles evoluíram dos homens das cavernas até a sociedade que conhecemos hoje se deve inteiramente à evolução. Não. Existe uma explicação muito mais lógica do que pensar que as pessoas escreviam cartas com penas de pato até que nós, gênios, surgimos. E hoje vamos mergulhar ainda mais fundo nessa verdade. Dizem que os Estados Unidos começaram em 1776 e, imediatamente após 16 anos, tivemos a abertura da Bolsa de Valores. Como já discutimos antes, é aqui que a evolução, por algum motivo, finalmente começa a funcionar. Supostamente, o mundo inteiro se torna tão inteligente que começa a criar aeronaves, motores, telefones, trens, TVs e tudo mais. Isso é absolutamente insano de se acreditar. Depois, temos a Austrália, que entra em cena em 1901. O principal problema aqui é que temos construções da civilização passada bem diante dos nossos olhos, prédios que não recriamos hoje. Em 2023, cidades como Budapeste têm cafeterias, prédios do parlamento e museus do chocolate que parecem saídos de filmes. Já identificamos quase 100 incêndios em prédios que supostamente foram construídos em construções do século XIX, claramente originárias do Velho Mundo. Foram completamente destruídas por um incêndio, mesmo sendo feitas principalmente de pedra, um material não inflamável. É preciso compreender essa enorme mentira histórica e entender que existiu uma civilização anterior, que não está mais aqui. Para onde foram ou o que aconteceu para que fossem removidos deste lugar? Na minha opinião, eles deixaram todas as suas estruturas aqui para vermos. Deixaram toda a sua tecnologia. Foram capazes de construir a Basílica de São Marcos em 4 anos. De 8 horas e 28 a 8 horas e 32. Mas não tinham lâmpada. Francamente, construíram o interior à luz de velas. Ai, e não se esqueçam que dura para sempre. Ao contrário de qualquer coisa que construímos hoje. Mesmo que isso tenha acontecido em uma época anterior à invenção do papel. É realmente incrível que, uma vez que se entende algo, não se volta a não entender.
Podemos ver tudo com muita clareza, em quase todas as cidades do mundo. Essa civilização antiga tinha muito mais tecnologia do que nos foi devolvida. Mas nos devolveram o carro, o trem, o avião, a TV, os celulares, a lâmpada, os computadores e a internet, ferramentas elétricas. Todos os grandes filmes foram recriados. Eles sabem do que gostamos. Geladeiras, câmeras, GPS, videogames. Tudo isso nos últimos 300 anos. Na minha opinião, como eu disse, eles têm toda essa tecnologia, incluindo inteligência artificial. Estou começando a encontrar a mesma narrativa repetida muitas vezes em todo o mundo. Agora estou inclinado a acreditar que foi uma inteligência artificial que provavelmente criou todas essas narrativas insanas e ridículas para cada um desses prédios. A repetição dos enredos e dos personagens entrega tudo. Há quanto tempo a inteligência artificial, ou mais especificamente esse negócio de GPT de bate-papo, existe? Você acha que esta é a primeira vez? Eu definitivamente não acho. Temos personagens da costa leste que, de alguma forma, chegam a Chicago e depois a Califórnia em um intervalo de 1 a 2 sem nenhum artigo sobre eles terem existido. Ou eram gerentes de loja e não arquitetos, como já provamos. Ou estavam no Alasca quando deveriam estar no Texas. Se você já usou o GPT de bate-papo, entenderá perfeitamente como seria simples criar uma narrativa falsa usando inteligência artificial. E se nos permitirem usar GPT de bate-papo, que tipo de inteligência artificial você acha que eles têm? Até mesmo as línguas são muito interessantes, pois todas essas línguas se desenvolveram ao redor do mundo para nos impedir de compartilhar informações valiosas uns com os outros, para que possamos nos aprimorar e nos libertar desse sistema insano de controle. Na minha opinião, isso já está claro e óbvio. Parece que, assim que nos cansamos ou perdemos o interesse em algo, eles lançam a próxima tecnologia que a civilização passada já possuía. Esse grupo de pessoas tem muito mais para lançar, lucrar e usar para controlar as massas e manipular mentes. Já falamos sobre livros e como eles são importantes. Se essa tendência continuar por mais 100 anos, com as pessoas usando livros cada vez menos, chegará um momento em que não haverá mais livros. Se nossas informações forem apagadas dos computadores, o que restará? A resposta é nada. Absolutamente nada. E é assim que a história pode ser facilmente reescrita para enganar a próxima civilização, fazendo-a pensar que é a primeira e que os homens das cavernas, no século IX, construíram a Basílica de São Marcos em 4 anos. E muito mais. Como fomos tão ingênuos por tanto tempo? Porque só agora estamos despertando para esse absurdo, investigando a fundo o absurdo histórico que nos foi imposto. Colombo sequer existiu? Estou inclinado a dizer que não. E o fato de discutirmos se ele era bom ou mau é exatamente o que eles querem que façamos. Uma vez que você escolhe um lado, bom ou mau, é como se estivesse reconhecendo que ele existiu e aceitando o absurdo deles. Em 1492, ninguém chamado Cristóvão Colombo navegou pelo Oceano Azul. Nem na Pinta, nem na Ninha, nem na Santa Maria. Ele não enganou os indígenas. Nada disso aconteceu. Essas são todas táticas de controle mental implementadas desde muito jovens. E as músicas funcionam melhor. Na minha opinião, o fato de tudo ter nos sido devolvido nos últimos 300 anos prova sistematicamente que existe um grupo de indivíduos controlando tudo e disseminando informações falsas sobre a narrativa histórica. Isso não é por acaso. Matematicamente, é impossível que não houvesse eletricidade por milhares de anos e, do nada, tivéssemos toda essa tecnologia. O mesmo vale para a possibilidade de que todas as casas do seu bairro tenham sido queimadas até o chão. Isso é impossível. Mas quase todos os prédios do Velho Mundo têm uma história de incêndio em sua história. E todas as grandes construções. A cidade sofreu um grande incêndio. E esses incêndios são ótimos não para nós, mas para eles. Pois destruíram todas as civilizações antigas. Coisas que aconteceram nos últimos 200 a 300 anos. Mas por que mentir sobre a história? Bem, por que não? Assim, eles mantêm todo o poder sobre as pessoas. Eles já fizeram isso antes. Sabem como o sistema funciona. Já resolveram todos os problemas das civilizações antigas. Agora, eles controlam o sistema bancário, toda a tecnologia, os governos, o que as pessoas assistem, o que as pessoas ouvem. Eles controlam o que é aceitável na sociedade, o que não é e o que é considerado loucura. Porque eles não reiniciariam o sistema e controlariam tudo para sua vantagem, liberando a tecnologia do Velho Mundo para seu próprio benefício, quando já havia energia livre. Algumas pessoas perguntam por que eles mentiriam sobre tudo isso, quando todos deveriam estar perguntando por que eles não mentiriam. Você acha que este lugar em que vivemos foi realmente projetado para que não pudéssemos nos abastecer com comida, energia e água? Somos manipulados e vivemos em transe. Será que sequer 1% das pessoas consegue se abastecer com comida? Porque nos dizem que o sol é o único responsável.
A coisa que cria toda a vida. A única coisa que faz crescer as coisas mais saudáveis do mundo para comermos e que nos dá vitaminas. É perigosa e deve ser evitada. Para onde foi o nosso bom senso? Acho que agora é a hora de o encontrarmos. De o resgatarmos e de retomarmos o controle das nossas vidas. Já disse isso muitas vezes. Não se trata apenas de edifícios. Não se trata apenas de história. É algo muito mais profundo e muito mais importante. Esta é a minha opinião. Claro. Mas acho que este será um bom episódio para quem quiser apresentar este tema do velho mundo a alguém novo. Ou simplesmente para relembrar o que nos disseram ser a verdade versus o que realmente está acontecendo diante dos nossos olhos. Tenho visto algumas pessoas em várias plataformas que não se aprofundaram neste assunto. Dizendo que só porque fizemos isso antes e podemos ver os edifícios aqui à nossa frente. Isso significa automaticamente que somos capazes de construir esses edifícios hoje. Se quisermos. Embora nunca o façamos e nunca o faremos. Temos todas as ferramentas e cometemos erros o tempo todo. Nossos edifícios e pontes desmoronam depois de 100 anos. Mas as construções do século XIX e muito antes disso eram feitas com perfeição. Sem um único defeito. Em menos de um ano. Sem pestanejar. Era simplesmente um trabalho em pedra perfeito. Sem erros. Lembre-se. Em 2023. Usamos empresas de construção de verdade. Temos as ferramentas. Não escravos. Não prisioneiros. Não cavalos e carroças. Supostamente. Somos muito melhores do que as pessoas do século XIX. É isso que nos dizem. Essa é a narrativa dominante. A evolução. Claro. Mas provamos repetidamente que as pessoas do século XIX construíram capitais e mais capitais em menos de um ano, basílicas, catedrais, em todo o mundo. Elas eram reduzidas a cinzas por incêndios e, poucos meses depois, a antiga era limpa e uma nova surgia para sempre. Eles conseguiam demolir cidades inteiras em poucos meses. Exposições universais inteiras. Supostamente, eles conseguiam construir esses edifícios tão rápido e tão bem com trabalhadores sem treinamento. Pessoas que nunca haviam construído nada antes. Prisioneiros. Pessoas que foram presas por qualquer motivo. Todos eles poderiam construir catedrais em todos os países. Em todas as cidades. Em todos os séculos. Exceto neste em que estamos. Hoje em dia. Constroem tantos prédios assim. E tão rápido. Que podem simplesmente demoli-los assim que terminam. É o que nos dizem. Claro. Na minha opinião. Nada disso aconteceu. Na minha opinião. Esses prédios são de uma civilização anterior e toda a nossa linha do tempo histórica é uma completa invenção. Isso é comprovado repetidamente. E a história do incêndio sempre entrega tudo. Vamos expor as mentiras ainda mais. Aqui estamos no Texas. Mais especificamente na rua St. Joseph, 414. Em Gonzales, Texas. E por que estamos aqui? Bem, aqui fica o Tribunal do Condado de Gonzales e, na minha opinião, a narrativa é mentirosa. Estão todos prontos. Lá vamos nós. O contrato foi concedido à firma Morin em 26 de junho de 1894. Mas espere. Tem algo estranho acontecendo aqui. Nos dizem que este não foi o primeiro tribunal neste local. Este é o segundo prédio a servir como Tribunal do Condado. Bem, como assim? Este não foi o primeiro. O que aconteceu com o primeiro? O primeiro Tribunal do Condado de Gonzales pegou fogo em 3 de dezembro de 1893. Percebe como tentaram demolir tudo tão rápido? É como se eles pensassem que não notaríamos. Mas é claro que notaríamos. É exatamente isso que fazemos. Observem também como eles formularam as palavras. Nem sequer mencionaram o primeiro edifício ou o primeiro tribunal. Simplesmente disseram que o primeiro pegou fogo em 3 de dezembro de 1893 e querem seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Então, temos a confirmação de que se trata de mais uma história de incêndio. Muito interessante. E também uma clara indicação de que este é um edifício de uma civilização antiga. Na minha opinião. Além disso, serve como um lembrete de que nunca houve um incêndio neste local. Isso é simplesmente uma concessão ao grupo deles, indicando que este edifício é do velho mundo. Agora, vamos continuar a desvendar esse absurdo. Dizem que o segundo Tribunal do Condado foi concluído em abril de 1896. O contrato foi concedido em junho de 1894. O superintendente da construção foi contratado em 1895 e, em abril de 1896, o edifício estava pronto. Tudo isso aconteceu basicamente 2 anos depois do incêndio do primeiro. É estranho. Porque leva quase o mesmo tempo para encontrar o superintendente do que para construir o edifício inteiro. E dura para sempre. Então vamos esclarecer. Eles estão nos dizendo que em dezembro de 1893 a primeira casa pegou fogo e não temos ideia de quem a construiu. Nem nada sobre ela. E não devemos fazer perguntas a respeito. 6 meses depois, ela desapareceu e, em junho de 1894,
Tudo foi limpo e o contrato estava pronto para ser assinado. De junho de 1894 até algum momento em 1895. Ou seja, pelo menos 6 meses. Mas poderiam ter sido 18 meses. Já que eles não compartilham as informações. Temos que especular. Então vamos considerar um meio termo de 12 meses para encontrar um construtor. E então ele termina a obra de alguma forma até abril de 1896. Quem acredita que ele fez isso? Veja quantas pessoas trabalharam para ele. É estranho que nos digam que ele era apenas dono de uma casa de pedra calcária e, de repente, ele é um superintendente de construção que ergue enormes casas de campo em um ano. Uau! Os anos 1800 eram incríveis. Você poderia realmente tudo o que você quiser naquela época. Incrível e uma piada completa de história. É uma completa insanidade que esse tipo de coisa seja o que devemos acreditar que realmente aconteceu. Todos entendemos que, para construir um tribunal enorme, seria necessário levar todos os materiais até lá. Precisaríamos de um número adequado de trabalhadores da construção civil, devidamente treinados. Esse proprietário, Corey, não pode simplesmente construir sozinho. Precisaríamos do equipamento adequado, a arquitetura incrível. O planejamento teve que seria perfeito usando as especificações que nos fornecem para este tribunal. Fiz uma pergunta ao chat do GPT e a resposta foi reveladora. Perguntei hipoteticamente quanto tempo levaria para construir um tribunal em 1895 e quantos homens seriam necessários. Perguntei se poderia me dar uma estimativa de quanto material seria necessário e também incluir outros detalhes importantes na construção de um tribunal que ocupa 7 acres. Expliquei que é um edifício em estilo neorromânico com detalhes ecléticos, o que significa que abrange outros tipos de projetos arquitetônicos, e que será construído com tijolos vermelhos e detalhes em calcário branco. Essas são as especificações que nos são fornecidas pela narrativa principal. É isso que nos dizem. Eles nos fornecem essas informações porque são obrigados. O tribunal está literalmente aqui, olhando para nós. Quem quiser vê-lo, pode se aproximar e conferir pessoalmente ou ver uma foto, como estamos fazendo agora. Então, vamos ver o que essa inteligência artificial nos diz. Nos informaram que construir um tribunal em 1895, com as especificações que eles forneceram, levaria. Foi um empreendimento significativo e aqui está o detalhamento. Só o projeto e o planejamento teriam levado praticamente um ano. Simplesmente porque era 1895. Ainda assim, eram necessárias licenças e aprovações. Isso aconteceu em 1895. Não estávamos na época das cavernas, quando se podia construir prédios enormes sem avisar ninguém. Portanto, o fato de ignorarem essa parte da história repetidamente é absurdo. Isso teria levado mais alguns meses. Depois, passamos aos materiais. Fomos informados de que a quantidade de tijolos vermelhos necessária dependeria do projeto e do tamanho do tribunal. Os tribunais, que ocupam 7 acres, poderiam usar centenas de milhares ou até milhões de tijolos. Essa é uma quantidade inacreditável de material, só para tijolos. O processo para levar esses materiais até o local não é fácil. Além disso, precisaríamos de 100 mil pés cúbicos de calcário para os acabamentos internos, a madeira para os elementos internos, incluindo pisos, escadas e portas. Também exigiria uma quantidade substancial de madeira. Também precisaríamos de aço e vidro, e não qualquer vidro. Eles precisam ser perfeitos para janelas no estilo neorromânico. Agora, é claro, a melhor parte, na minha opinião, é que eles nem sequer mencionam as pessoas que ajudaram esse tal de Corey. O dono, a mão de obra, o número de trabalhadores necessários, variava. Mas construir um tribunal tão grande poderia exigir centenas de operários. Centenas. E nem sequer se menciona um sequer nessa história. E isso sem falar em construir em um ano, apenas dentro de um prazo razoável. Para construir em um ano, precisaria de muito mais do que as centenas de trabalhadores que nos dizem. Incrível, né? Precisariam de pedreiros, carpinteiros, mestres de obras. Eu já mencionei os metalúrgicos e os operários em geral, quando nos dizem que escravos e prisioneiros construíram esses lugares em um ano. Lembrem-se disso e perguntem-se se acham que é verdade ou não. Agora, temos o tempo de construção, dada a escala e a complexidade. A construção poderia levar vários anos. Talvez de 3 a 5 anos. O estilo neorromânico, com seus detalhes ornamentados, exigiria um trabalho artesanal cuidadoso, o que leva tempo. Portanto, esses trabalhadores precisavam ter sido treinados e ser bons nisso, especialmente para terminar em um ano. É insano. Como esses trabalhadores não são mundialmente famosos, não deveriam existir estátuas deles. Provavelmente poderiam ter feito. Eles mesmos erguiam estátuas em seus quintais em poucos dias, pois eram muito bons nisso. E agora, claro, temos a parte ridícula do transporte de materiais para o canteiro de obras.
Antes de entrarmos nisso, quero mencionar que isso não é mencionado na história. E acho que é de propósito. Porque é insano. Vamos lá. Transportar materiais para o canteiro de obras exigiria cavalos, carroças e provavelmente uma fonte próxima de calcário. Ok. Então os cavalos e carroças transportaram os 100 mil pés cúbicos de calcário de core. Que piada. Agora eles precisariam de ferramentas. É claro. Não dá para fazer isso sem ferramentas. Então, aqui está a seção de ferramentas e equipamentos. As ferramentas da época incluíam martelos, cinzéis, serras, guindastes e várias outras ferramentas manuais. Eles simplesmente martelavam e cinzelavam sem parar entre 1895 e 1896 com seus cavalos e carroças. O fato de nos dizerem que esses prédios eram erguidos em todo o mundo em um ano é uma grande mentira. Na minha opinião, você precisaria de uma fonte de água para misturar a argamassa e para os trabalhadores. Se for um projeto grande. Com certeza. Este é um caso à parte. Você pode até precisar de alojamento no local para os trabalhadores. O que eles não fazem. Já. Viu alguma narrativa mencionar isso? Não. Eles ignoram a logística real. Em todas as narrativas, você precisa de pessoas para construir esses lugares. E essas pessoas precisam de coisas como moradia, comida e água. Isso é óbvio. Mas nunca mencionam que seriam necessários escultores em pedra e artesãos para este trabalho. Quais eram os nomes deles? O próprio dono da pesquisa fez isso? Não. Qual empresa tinha escultores em pedra e artesãos profissionais? E, claro, supervisão. Você precisaria de um supervisor qualificado e gerentes de projeto para garantir que o trabalho prossiga sem problemas e dentro dos padrões de qualidade. E esta é literalmente a única parte que nos é dada. A única parte que nos é dada é a pessoa que deveria estar supervisionando tudo o que realmente precisa acontecer. Vou usar uma analogia esportiva. Eles basicamente nos dizem o nome do técnico dos Patriots e depois se esquecem de mencionar Tom Brady, o técnico dos Lakers e dos Bulls. E não dizem nada sobre Kobe, LeBron, Michael Jordan ou Dennis Rodman. Tudo o que temos é Phil Jackson e Frank Vogel. Isso é insano. Isso não está funcionando. Então, pedi que fossem mais específicos quanto ao cronograma. Perguntei quanto tempo tudo isso levaria. E a resposta foi a seguinte: dada a complexidade e a escala da construção de um tribunal ocupando 7 acres no estilo neo-românico, com tijolos vermelhos e detalhes em calcário branco, em 1895, todo o processo poderia levar um ano apenas para o projeto e planejamento. Mais alguns meses para as licenças e aprovações. Mais alguns meses a um ano para os materiais e de 3 a 5 anos para a construção do edifício. Portanto, matematicamente e logisticamente, levaria de 4 anos e meio a 7 anos e meio. Isso é inacreditável. Considerando que muitas vezes ouvimos que um prédio é destruído por um incêndio e outro é construído em poucos meses. Essa desculpa de alguns meses não cola mais. E eu não queria encerrar o episódio ainda. Queria me aprofundar ainda mais e ser ainda mais específico. Então, perguntei quantos cavalos seriam necessários para este projeto. E aqui está. Os cavalos seriam necessários para 6 tarefas principais neste projeto em 1895. Transporte, fresagem e içamento, mão de obra geral, nivelamento e escavação do terreno, água e energia, guindastes e içamento de cargas pesadas, além do transporte dos guindastes até o local. É claro que isso exigiria de 20 a 30 cavalos para concluir o projeto em 4 anos e meio a 7 anos e meio, não em um ano. Portanto, todos entendemos que seriam necessários muito mais do que 30 cavalos. E todos entendemos que os cavalos precisam de água. Lembrem-se, estamos falando de 30 cavalos por possivelmente 7 anos e meio. Quero deixar esse ponto extremamente claro. Este não é o prazo de um ano que nos contam. Agora vamos lá. Vamos destruir completamente a narrativa e acabar de vez com a ideia de que qualquer construção como esta, em qualquer lugar do mundo, não poderia ser construída em um ano. E simplesmente descartada sem nenhuma explicação. Quanta água os cavalos realmente precisariam? Este é um ponto crucial que não pode ser ignorado como acontece na narrativa dominante. Um cavalo típico beberia de 5 a 15 galões de água por dia para um projeto como este. Isso é para manter os cavalos adequadamente hidratados. Ou eles morrerão. Especialmente no Texas, onde faz muito calor. Nos meses de verão. Para apenas 30 cavalos, seriam necessários 300 galões de água por dia. Isso equivale a apenas 10 cavalos ao longo de 7 anos e meio. De onde vem toda essa água? Por que esse ponto tão importante é ignorado? Só esse ponto já prova que esse projeto não aconteceu em um ano. É um deslize terrível na narrativa. E é a parte mais importante da logística do projeto que precisa ser considerada. Sem o abastecimento de água para o transporte principal, nada disso acontece em lugar nenhum do mundo no século XIX. A partir deste ponto, uma narrativa que nos diz que eles construíram o prédio em um ano no século XIX, sem explicar o enorme suprimento de água para os cavalos, deve ser considerada uma mentira. Incrível!
Este é um erro crasso do narrador. Uma falha enorme que agora abre as comportas. Essa narrativa não é possível. Será que eles pensaram que nunca questionaríamos isso? E agora sabemos que esse tipo de construção é completamente impossível. Estamos despertando para o absurdo. Estamos nos educando mutuamente. Construindo um grupo de pessoas que não apenas aceitam mentiras, mas que realmente, questionando, estamos investigando as coisas. E quanto mais investigamos, mais fácil fica. Mais respostas encontramos e mais a verdade se revela. Quanto mais sabemos, mais difícil é nos enganar. Uma vez que você conhece a verdade, como sempre digo, você não volta a não saber. Você está desperto e levará essa informação consigo para a próxima história, onde lhe dirão que um prédio foi construído em um ano por um dono de pedreira que nunca construiu nada antes e nunca mais em toda a sua vida. E hoje, temos um bônus como agradecimento por curtirem, comentarem e se inscreverem no canal. Mas antes disso, quero deixar bem claro, não tenho problema nenhum com qualquer grupo, raça, religião ou qualquer coisa do tipo. Essas narrativas abrangem todas as raças, religiões e agendas. Agora que isso está claro, temos a Yeshiva University High School, uma escola judaica ortodoxa moderna localizada na Avenida Amsterdã, 254, em Nova York. Ela tem apenas 300 alunos, com idades entre 14 e 18 anos. Somente meninos são permitidos na escola. Para quem não assistiu ao episódio 35, talvez queira, para verificar isso depois, para que você entenda completamente a definição legal da palavra fundado. Vamos imaginar que construímos um prédio incrível que se parece exatamente com este. Diríamos que o encontramos ou que o construímos. Honestamente, é simples assim. Não dizemos que fundamos nossa casa. Isso é ridículo e inacreditável. A palavra fundado foi considerada sinônimo de construído por tanto tempo. Os pais fundadores encontraram muitas coisas que não construíram. Dizer isso é uma regra por algum motivo. Ser capaz de dizer algo e você não entender o que está sendo dito ainda significa que você está aceitando que lhe estão dizendo algo. Este é um feitiço clássico. Uma tática de engano. A palavra soletrar é literalmente um feitiço. Fundado não é construído ou edificado. Muito bem. Vamos voltar à escola. O que vemos aqui na seção de ex-alunos? Não encontramos mais pessoas que encontraram um monte de coisas. Encontramos, na verdade, encontramos 6 pessoas que parecem ser boas em encontrar coisas, todas relacionadas a este prédio que foi encontrado. Agora, o indivíduo que encontrou este prédio certamente é um cara legal que não roubaria nada. Digamos que um prédio que ele encontra seja dele. Ou seria a Tá, como era originalmente chamada, fundada em 1916 pelo rabino Dr. Bernard Revel. Quem é esse cara? Ele era um cara ótimo que foi preso na Rússia e depois imigrou para os Estados Unidos para encontrar este prédio. Enquanto estava na América, ele passou por dificuldades. Espere. Não. Ele se casou com uma família rica em 1909. Muito bem. Chega de falar desse cara. Acho que entendemos o ponto. E temos esta parte da história. Claro. Interessante. Ok. 9 de fevereiro deste ano de 2023. Ok. Certo. Ok. Doando 5 milhões para esta escola. Certo. E todos nós sabemos sobre reformas. Como esses prédios não precisam ser reformados. Isso normalmente é uma maneira de destruir o mundo antigo. Mas vamos dar uma olhada neste auditório. Interessante. O que você acha? Ele precisa de reforma? Parece incrível para mim. O projeto vai incluir a restauração dos vitrais e do teto. O que há de errado com as janelas e o teto? Temos olhos para ver. Precisamos que alguém nos diga que o teto e o vitral é incrível e deveria ser deixado em paz. E o que é isso? Olhem só essa arquitetura. O trabalho em pedra neste lugar é tão detalhado e preciso. Quem fez isso foi um gênio. Como é que esse indivíduo, grupo ou equipe de construção é desconhecido para nós? E supostamente foi construído nos últimos 100 anos. Então definitivamente deveríamos saber quem fez isso. Só esse fato já deveria soar o alarme. Se eles realmente conseguiram construir este lugar, você teria que se perguntar por que escreveriam o nome de todo o prédio. Que patético. Só isso já deveria ser um grande sinal de alerta para qualquer um que esteja em dúvida. Isso é uma loucura. Olhem só que terrível. Foi totalmente colocado no prédio pela nossa civilização, não por quem o construiu. E eles fazem isso de novo aqui. Isso é ridículo. Parece que simplesmente colaram um adesivo na pedra e pronto. Então aqui está o exterior, onde o vitral será destruído e refeito pela nossa civilização avançada. É claro que essas cores e esse padrão têm um significado. E nós simplesmente não os entendemos. Não está danificado. Não é antigo. Não precisa da nossa ajuda. Então aqui está o prédio que estamos construindo. Esta foto é de 1928.
E eu presumo que seja mesmo de 1928. Embora só diga 28. Observe como as janelas estão sendo claramente cobertas pela calçada. Cada vez mais. Da esquerda para a direita. É muito interessante. Já mostramos esse tipo de cobertura de janela antes. E isso demonstra que o prédio é definitivamente muito maior do que podemos ver a olho nu. E quem sabe a data de construção deste lugar? Aquela caligrafia na foto é de alguém. Eu poderia facilmente tê-la escrito. Quem sabe? Mas o que quero dizer é que é uma loucura aceitarmos cegamente certas coisas só porque alguém ou um grupo que se autoproclamou líder nos diz que são verdadeiras. Esta foto pode ser de uma civilização antiga. Quem sabe? E quem a encontrou a câmera. Aqui no site da Yeshiva University. Na biografia do fundador Bernard Guy. Eles nos dizem que em 1928 supostamente receberam permissão para construir este prédio que estamos vendo. Lembrem-se, em 1928, a carta da instituição foi alterada para autorizar a concessão de bacharelado em artes e bacharelado em. Agora que os diplomas em ciências são concedidos, eles planejavam construir seu prédio principal naquele mesmo ano. Em 1928, como já mencionamos, o prédio foi concluído conforme mostrado na foto de 26 de novembro de 1928. Agora nos dizem que este prédio foi construído em menos de 11 meses. Alguém mais vê essas fotos? Um ano para construir tudo isso? Há muitos indícios suspeitos nessa narrativa. Observem apenas o trabalho em pedra, menos de um ano do início ao fim. Qual construtora foi usada? Quantos homens? De onde vieram os materiais? Qual arquiteto foi contratado? Provamos, por meio de inteligência artificial, GPT, que isso é impossível de construir em um ano, nem de perto. Há tantos fatores importantes que são simplesmente ignorados nesta história maluca, que precisam ser explicados. Neste ponto, na minha opinião, é honestamente impossível que seja verdade. Só o teto já deveria ser questionado. Este auditório foi improvisado em poucos meses e ainda havia tempo de sobra para o resto do prédio em 11 meses. É simplesmente inacreditável.